The Good Place, ou O Bom Lugar em português, é uma série de comédia da NBC que teve 4 temporadas, um total de 53 episódios e foi exibida entre 2016 e 2020. Aqui no Brasil a gente conheceu ela através da Netflix, que foi uma incrível surpresa por ser uma série gostosinha, que faz a gente dar muita risada, uma série leve, apesar de que ela nos deixou chorando por uma semana depois que ela acabou, num estado total de crise existencial, querendo sentar assim em posição fetal, deitado e chorar pra sempre. Porque é esse o efeito que ela causa na gente, pelo menos foi assim comigo. E por eu amar tanto essa série e ter falado muito pouco dela aqui no canal, hoje eu vou trazer esse vídeo com 22 curiosidades muito incríveis sobre The Good Place. Fica comigo até o final. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e por eu amar muito The Good Place e ter falado muito pouco dela aqui no canal, hoje eu vou trazer esse vídeo pra vocês com 22 curiosidades muito legais, já começando agora sem muita enrolação, com a primeira delas. Você sabia que The Good Place é inspirado na vida real? Calma que eu vou explicar, né? Porque The Good Place fala do quê? Fala do depois da vida, né? A vida após a morte, o que acontece com a gente. E não tem como se basear exatamente nesse contexto na vida real. Mas você deve lembrar que todas as pessoas têm uma contagem de pontos que decide se ela vai pro Bad Place ou pro Good Place depois que elas morrem, certo? Essa contagem de pontos é que é inspirada na vida real do próprio criador da série, que é o Mike Schur. Porque era um costume que ele tinha quando ele estava vivendo a vida dele, fazendo as coisas do dia a dia, da sua rotina, ele ia meio que julgando e avaliando as pessoas pelas ações que elas tinham, só que, claro, mentalmente. Então quando alguém fechava ele no trânsito, falava, ó, você acabou de perder 25 pontos, hein? Cuidado que você vai pro inferno. Então toda vez que alguém fazia uma coisa ruim, mentalmente ele tirava pontos daquela pessoa. E quando fazia uma coisa boa, ele dava ponto para aquelas pessoas. Então quando ele criou a série, ele trouxe esse negócio de pontuação para definir quando uma pessoa vai pro bom lugar ou vai pro mau lugar, dependendo das ações que ela teve durante a vida. A segunda curiosidade é ainda sobre as inspirações do Mike Schur dentro da série, que além dessa pontuação que ele fazia no seu dia a dia, ele teve inspirações da ficção também para poder montar The Good Place. E as suas duas principais inspirações foram Lost e The Leftovers, que eram ambas criações da mesma pessoa, da mesma mente criativa, que era o Damon Lindelof. Essas são duas produções que, caso você não conheça, eles falam um pouquinho também de vida após a morte. Lost fala um pouco mais, porque é um acidente de avião, você já conhece a série, né? E tem toda uma mensagem ali por trás, no final da série, no final de Lost, que muita gente não entendeu, mas muita gente já entendeu, e aí a gente tira um pouquinho da lição dali. Em The Leftovers é um pouquinho diferente. O que acontece por lá? 2% da população mundial some, absolutamente do nada. E as pessoas começam a se perguntar o que aconteceu com essas pessoas, quais são as respostas que essas pessoas tentam buscar, quais são as perguntas que ficam, né? Para onde que eles foram abduzidos, é uma vida após a morte, é um arrebatamento, né? Então, são questionamentos de coisas que a gente só vai ter as respostas quando realmente chegar a nossa hora. E aí isso serviu como inspiração para a criação de The Good Place. Inclusive o Mike Schur, ele é muito fã do Damon Lindelof, por isso que ele também foi até ele e buscou algumas dicas, né? Mostrou o roteiro para ele, pediu uma pequena ajuda ali na hora que ele estava criando toda a história de The Good Place. E essas inspirações são tão reais que tem referências, né, a essas duas séries durante todas essas 4 temporadas de The Good Place, como por exemplo, logo no primeiro episódio, vocês lembram lá do quadro do Doug. O Doug era um cara que acertou praticamente tudo o que acontece na vida após a morte. E aí ele virou meio que um ícone, né, lá no Bom Lugar, que tem um quadro dele lá no escritório do Michael. E no quadro do Doug tem uma data ali, que acho que seria a data da morte dele, se eu não me engano, que é o dia 14 de outubro de 1972. E 14 de outubro é justamente a data que todo mundo some lá em The Leftovers, né? Que essa população some do nada, esses 2% da população some do nada, é essa mesma data. Então eles usaram isso como referência, e isso é só uma das muitas que dá pra encontrar durante as 4 temporadas. Falando na foto do Doug, essa é a terceira curiosidade aqui bem rapidinha. Muita gente se questionava quem era esse cara na foto, né? Esse Doug na vida real, né? Da onde que tiraram aquela foto? Tanto que a própria Jamila, que faz a Tahani dentro da série, ela achava que aquela foto era do Mike Schur, né? O criador da série, quando ele era mais novo. Mas na verdade não. A foto do Doug ali era só um amigo de um dos roteiristas da série. Só isso, não era ninguém famoso. Quarta curiosidade, que agora é mais sobre a produção de The Good Place. A gente vê logo no primeiro episódio, quando o Michael tá apresentando ali o Good Place, né, pra Eleanor, ele mostra que tem várias lojas de frozen yogurt, e ele fala que é a única coisa que tem em todos os bairros, né, de todos os arquitetos que eles constroem, a única coisa que tem em comum em todos são as lojas de frozen yogurt, que é um sorvete de iogurte, basicamente. E durante a série eles consomem muito esses frozen yogurts, que na verdade, acreditem vocês ou não, é purê de batata, não é sorvete.
não é frozen yogurt que eles estão comendo enquanto estão fazendo as cenas, o que dá pra gente entender, né? Porque sorvete derrete, eles têm que ficar repetindo as cenas várias vezes, então tinha que ser algo que tinha uma consistência de sorvete que parecesse, mas que não fosse derreter durante as gravações. Por isso que eles usavam purê de batata. Quinta curiosidade, a gente continua falando dos truques de comida que tem dentro da série, dessa vez sobre os camarões que a Eleanor come desde lá do primeiro episódio, que ela é fissurada em camarão. Na verdade, a atriz que faz a Eleanor, que é a Kristen Bell, ela é vegetariana desde os 11 anos de idade dela. E mesmo que ela não fosse, ela já falou que na cidade onde ela cresceu não tinha frutos do mar, porque não tinha praia, não tinha essas coisas. Então ela nem tinha acesso a frutos do mar para gostar tanto assim de camarão. Só que como ela é vegetariana na vida real, aí que ela não iria comer mesmo se fossem camarões de verdade. Então o que eles faziam? Uma outra comida ali, uma comida falsa, uma comida vegana, e aí eles usavam corantes alimentícios para pintar e cortava ali no formatinho, era tipo um nugget, só que vegano, quase que de borracha ali, um negócio meio borrachudo, para poder ficar parecendo os camarões que a Eleanor come o tempo todo. Mas tudo aquilo é falso também. É comestível, mas é vegano, não é camarão. Sexta curiosidade é sobre a estreia de The Good Place, aquele primeiro episódio que pra mim é muito marcante, eu não sei pra vocês, e nos Estados Unidos também foi muito bem recebido. Lá nos Estados Unidos, quando estreou pelo canal NBC, The Good Place alcançou a marca de 8,04 milhões de telespectadores simultâneos. Para um primeiro episódio, é muita gente. Sétima curiosidade aqui é uma coisa muito interessante que eu não tinha reparado, mas agora tá fazendo sentido. Não sei se vocês perceberam, mas durante toda a série, mas principalmente a primeira temporada, a gente tá falando de The Good Place, o bom lugar. Então a produção tomou o máximo de cuidado possível para evitar usar cores vermelhas, né, cores avermelhadas, que fizessem referência ao inferno, né? Seria um mau lugar. Então eles evitaram muito usar a cor vermelha lá em todo o bairro que o Michael construiu, em toda a estética da série, para não fazer referências ao mau lugar. Oitava curiosidade ainda sobre a produção de The Good Place, né? Todo esse bairro construído pelo Michael, né, do Good Place e tal, todas as lojas que a gente vê, elas foram construídas de verdade, né? Nos estúdios e tal, para as pessoas poderem transitar e fazer as coisas. Hoje em dia, se as pessoas forem lá fazer um tour, uma visitação nos estúdios da Universal, que foi onde foi produzido The Good Place, tem algumas lojas que ainda estão lá intactas. E uma dessas é a All Chocolate, que ainda tá lá bonitinha como a gente vê na série, mas que na verdade para os visitantes do tour serve como banheiro. Nona curiosidade agora do vídeo é sobre a minha personagem favorita de toda a série, que é a Janet. E essa curiosidade traz uma coisa que eu achei muito interessante, que Janet, o nome dela foi escolhido meio que por acaso, porque o Mike Schur, quando ele tá fazendo as suas séries, quando ele tá fazendo suas produções, e ele ainda não tem o nome dos personagens escolhido, ele chama todos os homens de Jim e todas as mulheres de Janet, que é pra ele um nome meio que comum, um nome provisório ali que ele dá pra todos os personagens, femininos e masculinos, antes de definir o nome de cada um. Só que o da Janet, por ela ser... Ela não é uma robô, mas ela também não é uma mulher. Por ela ser aquela criatura que ela é indefinida. Ela não tem sexo, ela não tem vida, ela não tem nada disso e ela não tem nome também. Por isso que acabou ficando com esse genérico Janet. Falando nisso, já emendo aqui a 10ª curiosidade também, que é ainda sobre a Janet. Quando ela foi pensada para a série, ela não tinha uma etnia, ela não tinha um gênero, né, de masculino e feminino, ela não tinha idade, não tinha nada. Por justamente não ser um ser humano ali, né, uma pessoa que daria pra gente definir alguma coisa, ela poderia ser qualquer pessoa, qualquer ator, atriz de qualquer lugar do mundo, de qualquer, sabe, identificação que pudesse ser, desde que passasse no teste e agradasse os criadores. E por isso foi muita gente diferente para poder fazer esse papel, porque não tinha nada definido. Até que a atriz, a D'Arcy Carden, eu espero ter pronunciado o nome dela correto, ela fez o teste e passou porque, mano, os criadores falaram que ela foi perfeita no teste, porque ela conseguiu encontrar um pouquinho de humanidade dentro daquela personagem que era pra ser meio robótica, mas não tanto, porque ela não é um robô, sabe? Ela conseguiu encontrar um equilíbrio perfeito entre humanidade e robotização, sem que fosse nenhum dos dois necessariamente, que é a nossa Janet como ela é hoje. Inclusive, um pouco antes dela conseguir, ela estava meio que disputando essa final para conseguir o papel com uma menina de 16 anos, que era muito boa atriz e que quase conseguiu, mas por causa desse detalhezinho da D'Arcy, ela acabou pegando. E já que estamos falando da Janet, a 11ª curiosidade também é sobre ela, na verdade é sobre a Bad Janet, que é a Janet lá do Mau Lugar. O visual dela foi meio que inspirado na personagem Sandy, lá daquele filme Grease, que fez muito sucesso antigamente e tal. Então eles pegaram esse visual
visual para a Bad Janet, que também eu acho muito legal quando ela aparece. E não dá pra falar da Janet sem falar no Jason, né? Porque eles se apegaram muito aí durante essas temporadas, mas antes de falar o que eu queria falar do Jason, quero lembrar vocês das camisetas bordadas da Maria Pontilhada, que na verdade é o Instagram da minha esposa, a Bia. Ela faz camisetas e blusas bordadas como essa de Friends, que eu tô usando, da moldura aqui, e ela faz um trabalho mais lindo do que o outro. Vai lá conhecer no Instagram, tá aqui embaixo, ó, @Maria Pontilhada, e o link tá aqui na descrição do vídeo, que fica ainda mais fácil. Então só desce aqui embaixo, já clica, já vai lá pro Instagram, já começa a seguir a página dela, vai lá conhecer o trabalho que ela faz, bordados de séries, filmes, frases, imagens da internet, fotos. Ela faz em camiseta assim, em blusas, em camisetas pra criança, ecobag, mano, é um trabalho mais lindo que o outro, eu te garanto. Vai lá conhecer @Maria Pontilhada no Instagram, segue a partir de agora, ela entrega pra todo o Brasil, o frete tá mais barato, inclusive, aproveita, e quando você for fazer seu pedido lá pela DM do Instagram mesmo que ela atende, fala que você veio aqui pelo canal. Inclusive, você pode pedir uma camiseta de The Good Place, ninguém pediu até hoje, você pode ser o primeiro, ou a primeira. Agora, voltando aqui falar de The Good Place do Jason, como eu tinha falado pra vocês. Ele foi um personagem que me surpreendeu muito, assim como várias coisas que foram me surpreendendo ao longo da primeira temporada, porque eu peguei na época que tava passando a primeira ainda, e ele foi uma grande surpresa, porque ele não era aquele monge que a gente esperava, né, no primeiro episódio, que ele foi apresentado pra gente dessa forma e tal. E isso foi uma coisa muito legal, porque o próprio ator que faz o Jason, que é o Manny, ele ficou muito feliz de ter feito isso, porque ele falou que normalmente, né, os personagens asiáticos são o quê? São os nerds, são os caras do TI, são o cara das artes marciais, é tudo isso, né, todo esse estereótipo que os Estados Unidos costumam fazer. Só que era bem diferente, né, ele era um cara da rua, que falava gíria, que não é tão inteligente assim, né, mas que tinha um coração gigantesco, é um cara americano mesmo, dos Estados Unidos, se eu não me engano, mas, tipo, nada a ver com os personagens asiáticos que a gente costuma ver nas produções norte-americanas. Então ele gostou de ter quebrado um pouquinho desse estereótipo no personagem do Jason. 13ª curiosidade ainda sobre o Manny, o ator que faz o Jason, ele foi a 7ª pessoa a beijar a boca da Jamila Jamil, que faz a Tahani dentro da série. A própria atriz confirmou isso, porque ela disse que na adolescência dela ela era muito reservada e que ela só foi dar o primeiro beijo da vida dela com 21 anos de idade. Por isso que durante a série, quando eles deram um beijo, por mais que tenha sido um beijo dos personagens, mas o ator acabou sendo a 7ª pessoa que beijou ela na boca na vida. E, coincidentemente ou não, a 14ª curiosidade nos diz que ela também foi a 7ª pessoa que beijou a boca do Manny. Essa eu não consegui encontrar uma informação específica, mas estava em alguns sites que eu pesquisei, então pode ser que seja verdade. Agora, a 15ª curiosidade é uma coisa muito interessante. Você sabia que a Jamila Jamil, que é a atriz que faz a Tahani, ela não era atriz antes de The Good Place? Ela, na verdade, era apresentadora de TV, e ela era muito conhecida por isso, ela já fez trabalhos de modelagem também, mas ela nunca tinha realmente atuado, e o papel dela de Tahani em The Good Place foi seu primeiro trabalho de verdade como atriz. Tanto que, para os olhos mais críticos aí da área da atuação, ou se você for reassistir a série agora que você sabe dessa informação, você vai perceber que a primeira temporada não é que é fraca a atuação dela, mas que ao longo das temporadas vai melhorando bastante, porque ela foi pegando essa experiência e foi ficando mais à vontade com a personagem. 16ª curiosidade agora sobre o Chidi, que na verdade não sobre o personagem, mas sim sobre o ator Will Harper, que faz esse papel na série. Tem uma cena que vocês devem lembrar que ele meio que toma um tiro ali de um monte de negócio de sangue, né, que ele fica todo coberto de sangue ali. Só que uma coisa que você não sabe o que aconteceu é que, quando eles fazem esse sangue, não é só líquido. Eles colocam algumas coisas ali para dar uma consistência, algumas espuminhas, uns negócios assim. E o Will Harper, nessa hora dessa cena, ele meio que... ele tava esperando, ele sabia o que ia acontecer, só que mesmo assim ele foi pego meio que no susto. E quando veio esse tiro de sangue, ele tava com a boca aberta. E uma dessas espuminhas foi direto pra garganta dele, ele se engasgou e engoliu, porque não teve como colocar pra fora de volta. Então, às vezes essas coisas acontecem na hora de atuar. E o mais legal é que a cena foi deixada assim e foi colocada na edição final do episódio. Então, quando você assiste essa cena, foi naquele momento que ele tava engolindo uma espuminha de sangue. 17ª curiosidade agora, né, lembrando aí do personagem do Will Harper, que era o Chidi, ele era um professor de ética. E durante principalmente a primeira temporada, ele tenta ensinar ética pra Eleanor, pra ela poder merecer o lugar dela lá no Bom Lugar. E apesar da Eleanor não aprender tanta coisa, ela aprendeu muita coisa, né, mas ela tinha toda essa dificuldade do aprendizado, porque não era uma coisa que ela gostava. Só que a atriz, a Kristen Bell, ela falou que aprendeu muito durante essa, principalmente a primeira temporada ali, que a personagem tava consumindo muita coisa de ética.
a atriz acabou levando aquilo pra vida pessoal dela. Então ela disse que hoje em dia é muito normal ela estar conversando e começar a citar grandes filósofos, citar, sabe, grandes pessoas, grandes pensadores, sabe, no meio de uma conversa mó aleatória, porque ela acabou absorvendo todas aquelas informações que a sua personagem tinha um pouco mais de dificuldade de absorver. 18ª curiosidade ainda sobre a Kristen Bell é que tem uma coisa que foi mostrada em um dos vídeos de bastidores e de erros, que ela tá sempre mastigando chiclete durante as gravações. Não é que ela mastiga, a gente tô aqui nos bastidores andando, tô mastigando chiclete, vou gravar. Tira. Não, ela tá o tempo todo mastigando chiclete, mesmo enquanto tá gravando as cenas. E nem dá pra perceber, porque ela tá muito acostumada com isso. Mas nesse vídeo dá pra perceber que eles estão comentando ali, ela tava com chiclete na boca, e o pessoal fica até espantado, tipo, como assim você tá com chiclete na boca? E ela fala, eu tô sempre com chiclete na boca. Eu simplesmente não sei como é que ela consegue fazer isso, porque até coisou aqui. Eu sem nada na boca, não tô conseguindo falar, vocês estão percebendo, né? Imagina se eu tivesse com chiclete na boca, então eu não sei como ela consegue. A 19ª curiosidade ainda é sobre ela, porque assim, a gente vê atores e atrizes muito famosos, que já são muito estourados na vida, que já são muito conhecidos, a gente não pensa que um dia eles já foram pessoas normais, né? Que um dia eles não foram tão conhecidos, ou que mesmo sendo conhecidos, eles têm ídolos também. E com a Kristen Bell não foi diferente. Ela era muito fã do Ted Danson, que faz o Michael dentro da série. Ela disse que era muito fã dele quando ele fazia a série Damage, onde ele fazia o personagem Arthur Frobisher. Tanto que um tempo depois, eles acabaram se conhecendo quando eles gravaram um filme juntos pela primeira vez. E quando eles foram para as gravações desse filme, eles tiveram que fazer check-in no hotel, ali perto de onde seriam as gravações. E ela fez o check-in nesse hotel com o nome de Holly Frobisher, que era o nome da esposa do personagem dele naquela série que ela era fã. Então, tipo, olha o nível de loucura, mesmo sabendo que o ator estaria lá e que ela veria ele, sabe? Ela fez o check-in como esposa do personagem dele na série. Mano, surreal, né? Mas eu achei uma coisa muito legal e ela contou isso pra ele, até que eles acabaram se tornando amigos, né? Pelas filmagens lá do filme e agora atuaram de novo juntos aqui em The Good Place. 20ª curiosidade, agora já que falamos no Michael, né? No Ted Danson, o personagem dele, durante muito tempo ali da criação da série, não tinha o nome do Michael, né? Sabia que ele seria o arquiteto, que seria uma pessoa que decide quem vai para o bom lugar, quem vai para o mau lugar. Até que o Michael Schur, ou Mike Schur, né, o apelido dele, que é o criador da série, ele ficou sabendo, ele tenta não colocar referências bíblicas ou de qualquer outra religião dentro da série, porque a série é totalmente fora de religiões, né, de estereótipos. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas não é uma série centrada numa religião, a gente sabe disso. Só que mesmo assim, vira e mexe, a gente tem algumas referências e essa foi uma delas. Porque o Mike Schur, quando ele estava fazendo ali a série, ele acabou descobrindo em algum lugar, ou ouviu, né, ou relembrou, que na história da Bíblia, na história do cristianismo, o Miguel, que a gente conhece como Miguel, mas que na verdade é Michael em inglês, que é um arcanjo, ele era um guardião dos portões do céu. E era ele quem decidia quem ia pro inferno e quem poderia entrar no céu. Então ele que tinha esse poder de decisão. E aí o Mike Schur falou, mano, perfeito, esse então vai ser o nome do personagem da série também, o que coincidentemente, ou não, é o nome do criador da série também, que na vida real, mentalmente, também decidia a pontuação de quem estava fazendo as coisas erradas e coisas certas na rotina ali, no dia a dia, na vida. Falando no Michael, a 21ª e penúltima curiosidade aqui desse vídeo, sim, já estamos chegando no final, então não deixa de se inscrever aqui no canal se você está gostando do vídeo. Faltam apenas 2, então já se inscreve agora, porque se você esperar até o final, você vai esquecer. Deixa seu like e já pega o link desse vídeo para poder compartilhar com outras pessoas quando acabar. Fechou? Porque se você está assistindo até aqui é porque você está gostando, né? Então se inscreve, não esquece. 21ª curiosidade sobre o Michael. A gente sabe que ele tem vários poderes, mas quais são esses poderes que ele tem? Entre vários, alguns que a gente viu durante essas 4 temporadas da série, ele tem o poder, óbvio, de ser imortal. Ele pode morrer, mas ele não morre necessariamente, ele se aposenta, né? Ele já chegou a comentar isso na série, que ele é meio que desfeito ali em várias partículas e cada partícula é colocada em um sol de um universo diferente. Mas essa é uma maneira de se aposentar, só que ele não necessariamente deixa de existir. Isso é uma coisa diferente. Ele também tem o poder de ver em 9 dimensões diferentes, e isso pra mim não faz nem sentido, porque até hoje eu mal entendo a 3ª dimensão, a 4ª, imagine 9. Ele também tem o poder de manipulação de memória, isso a gente sabe bem, né? Porque todas as pessoas que morrem e vão pro depois da vida ali, pro afterlife, ele pode mudar e apagar pode mudar também, mudar e apagar a memória das pessoas depois que elas morreram. E ele pode mudar a realidade, ele pode projetar coisas, né? Que é justamente o que ele fez. Ele criou todo aquele bairro, toda aquela simulação, né, de tudo que estava acontecendo ali, e ele tem esse poder, né, de criar isso, de mudar toda uma realidade ali de tudo que está acontecendo, né, limitado ao que foi dado de poder para ele, porque ele não é o cara mais top dos seres
depois da vida, depois da morte no caso. Mas ele tem bastante poder e bastante permissão para mudar muita coisa por ali. E a 22ª e última curiosidade deste vídeo é sobre o final da primeira temporada. Eu vou tentar, né, deixar livre de spoilers aqui, caso alguém esteja assistindo esse vídeo sem ter assistido a série, mas eu não sei se eu vou conseguir. Enfim, quem já assistiu sabe que tem algumas coisas gigantescas que acontecem no final da primeira temporada. E sabe o que é legal? Ninguém sabia, ou melhor, quase ninguém sabia dessas revelações, desse plot twist que teve no final da primeira temporada. As únicas pessoas que sabiam realmente eram o Ted Danson, que faz o Michael, e a Kristen Bell, que faz a Eleanor. Todos os outros não faziam a menor ideia, eles só descobriram junto com a gente na hora de gravar aquele momento. Olha que surreal, né, mano? Como é que você consegue manter o segredo? Portanto, tudo bem que foram só 3 episódios, mas mesmo assim é bastante tempo, né, de gravação ali pra você manter aquilo em segredo. Então eu fico imaginando como é que foi pros outros atores, pra todo o elenco descobrir aquelas coisas. Mano, se pra gente que tava assistindo foi... Meu Deus, pra mim foi. Eu não sei pra vocês, tem muita gente que já desconfiava, né? Mas pra mim foi uma surpresa gigantesca, porque eu realmente não tava esperando. E é isso. Sabe o que eu tô esperando? Eu tô esperando você se inscrever nesse canal clicando nessa bolinha desse lado. Vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui, ó. Aqui em cima tem uma playlist com vários outros vídeos de curiosidades de várias outras séries que eu já fiz. Não esquece de seguir a Maria Pontilhada pra pedir sua camiseta. Se inscreve aqui, deixa seu like, me segue nas redes sociais, tá tudo na descrição. Vai lá e vê esse outro vídeo. Se não quer assistir outro aqui em cima, assiste esse aqui que tá embaixo que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!